Carlo Ancelotti e Brasil, que dupla! É uma parceria que simplesmente faz sentido. O Brasil é o rei do futebol samba, mas é por isso que a atual seleção brasileira parece tão diferente das gerações anteriores. Não tem o Ronaldinho Gaúcho bailando pelos defensores, não tem o fenômeno no seu auge aterrorizando defesas inteiras sozinho. O Neymar agora está mais velho, lutando constantemente contra lesões e já não parece mais aquele craque imparável do qual o Brasil tanto dependia. Mas isso não quer dizer que esse time deva ser subestimado. O homem da sobrancelha, Carlo Ancelotti. O Brasil pode até não ter o mesmo brilho individual dos esquadrões lendários do passado, mas ter o Ancelotti no comando é um dos seus maiores trunfos. Quando se fala de torneios e mata-mata, existem poucos técnicos na história do futebol que entendem a pressão melhor do que ele. O cara já ganhou em todo lugar, Champions League, títulos de liga, finais gigantes, jogos de mata-mata impossíveis. Ancelotti já viu de tudo. Mais importante, ele sabe como gerenciar vestiários cheios de estrelas e criar calma nos momentos caóticos. Na nossa geração, ele talvez seja o melhor técnico depois do Pep Guardiola. Alguns torcedores até poderiam argumentar que ele é melhor que o Pep. Um vencedor em série, uma figura calma na beira do campo, o homem da sobrancelha icônica, sempre mascando um chiclete. Ele simplesmente exala uma aura no banco enquanto seu time faz história em campo. E é disso que os brasileiros precisam. Porque o Brasil nunca foi sobre táticas ou formações rígidas. O Brasil é sobre alegria, expressão, emoção. O tipo de futebol que mais parece uma dança do que um trabalho. Você vê isso no jeito que eles jogam, no jeito que comemoram. O Brasil para os brasileiros é uma festa, não um trabalho das 9 às 5. E o Ancelotti, ele treina com amor, ele não é um ditador. Ele é mais como uma figura paterna, um amigo, alguém que constrói lealdade e união no vestiário. Depois de toda grande vitória, os seus jogadores literalmente pulam em cima dele. Ele cria uma família no seu elenco. Olha só para o Real Madrid de 2024. Era o futebol clube da amizade, todo mundo se dando muito bem. Só foi ele sair que os caras começam a mandar uns aos outros pro hospital. A liberdade sempre foi o lema tático de Carlo. Ele não quer microgerenciar seus jogadores. Ele não quer que eles decorem informações e posições como se estivessem fazendo uma prova. Claro, ele vai dar instruções, diretrizes, mas depois ele confia na habilidade deles de tomar decisões certas em campo. Numa época que os técnicos querem controlar cada aspecto do jogo, o Ancelotti é como um sopro de ar fresco. Se o seu time tem talento, ele vai guiá-los. Você viu isso na equipe dele em Madrid. Agora ele pode fazer o mesmo pelo Brasil. É isso que torna tudo tão especial. É a calma do Ancelotti encontrando o caos do Brasil. Ele pode trazer disciplina ao talento dele sem matar a essência. Ele já conhece a base desse time brasileiro. Vini, Endrick, Casemiro, todos jogaram com ele no Real Madrid. Até um jogador como Rafinha pode voar sob o comando do Ancelotti. Quem não quer ter um jogador que corre sem parar e tem habilidade para criar gols do nada? Além disso, competições de mata-mata são a especialidade da casa do Ancelotti. Tem um motivo para esse cara ter tanto sucesso na Champions League. O futebol de seleções também é perfeito para ele porque é menos intenso. Você só vê os jogadores algumas vezes no ano, o que é ideal para um técnico como o Ancelotti, porque ele não precisa necessariamente desses caras semana após semana para transmitir suas ideias. Especialmente, como eu mencionei antes, porque muitos dos jogadores do time já jogaram sob o comando dele, então eles sabem o que é preciso para ter sucesso. Ele está pegando jogadores que ele já entende e os elevando de vencedores em clubes a campeões mundiais. Porque lembre-se, o Brasil é um país que respira futebol, onde as ruas se iluminam toda vez que a bola rola, onde ganhar a Copa do Mundo não apenas traz alegria, mas impulsiona a economia. É o quão profundo o futebol corre por aqui. E mesmo assim, por anos, tivemos perdidos, uma superpotência do futebol sem uma identidade clara, um time cheio de talento, mas sem direção, convocações aleatórias, técnicos aleatórios. Num certo ponto, o Daniel Alves estava jogando com o Richarlison. É nesse nível que o caos chegou. Mas agora, o Brasil encontra Ancelotti. Essa seleção brasileira pode não ter a aura de superestrelas das gerações anteriores, mas ainda tem muita qualidade para se ficar de olho. Começando na defesa, o Brasil está numa posição fantástica com o Alisson. Quando saudável, ele é ainda um dos melhores goleiros do mundo. Suas defesas são de elite e em futebol de torneio isso importa demais, porque às vezes os jogos de mata-mata ficam feios e caóticos, e você simplesmente precisa de um goleiro que possa te salvar em momentos gigantes. O Alisson já provou várias vezes que ele pode fazer isso. As lesões são a única coisa que o seguram nesse estágio. E mesmo se algo acontecer com ele, o Brasil ainda tem o Ederson de reserva, o que é uma profundidade de elenco absurda quando você parar pra pensar. O Ederson pode não ter o mesmo nível de defesa embaixo das traves que o Alisson, mas os passes dele mudam completamente o jogo. Sair jogando de trás fica bem mais fácil, e quando os times sobem a marcação contra o Brasil, o Ederson pode puni-los na mesma hora com um lançamento longo em transição. Na zaga, o Brasil tem uma dupla que bate de frente com quase qualquer um no futebol mundial. Gabriel se desenvolveu como um dos melhores zagueiros do planeta nas últimas temporadas, e honestamente, existe o argumento de que ele tem sido o melhor zagueiro do mundo. A parceria dele com o Saliba foi um grande motivo para o
Arsenal finalmente vencer a Premier League. Os dois quase não sofriam gols. O Gabriel defende com agressividade, emoção e intensidade. Ele se joga às divididas, dá o sangue pela camisa, domina os duelos aéreos. E no futebol de mata-mata, ele te dá mais uma arma, porque ele é sempre perigoso na bola parada. Às vezes os torneios são decididos por uma cabeçada aleatória, e Gabriel definitivamente tem isso no arsenal dele. Ao lado dele está Marquinhos, que silenciosamente continuou sendo um dos defensores mais confiáveis da Europa. Nas últimas 2 temporadas no PSG, ele e o Pátio simplesmente trancaram tudo lá atrás. Marquinhos é calmo sob pressão, forte no 1 contra 1 e muito confortável com a bola. O equilíbrio entre ele e Gabriel funciona muito bem, porque Gabriel pode dar o bote de forma agressiva, enquanto Marquinhos cobre o espaço nas costas dele. No meio-campo, Bruno Guimarães ainda parece muito subestimado porque não assiste regularmente o Newcastle. Ele muda aquele time por completo. Sempre que ele perde jogos por suspensão ou lesão, o Newcastle de repente parece bem menos perigoso e com bem menos controle. Ele é basicamente o meio-campista moderno perfeito, porque consegue fazer de tudo um pouco. Ele sabe brigar fisicamente, progredir com a bola, criar chances, cadenciar o jogo ou acelerar quando precisa. Mais para frente, o Rafinha levou seu jogo para outro patamar no Barcelona nas últimas 2 temporadas. Claro, a versão do Rafinha com Hansi Flick é diferente do que o Brasil vai pedir para ele fazer, mas a qualidade é inegável. A pressão dele é implacável. Ele ataca o espaço nas costas da defesa o tempo todo e a perna esquerda dele pode criar momentos de genialidade do nada. As lesões deram uma freada nele nessa temporada, mas quando ele está 100%, ele ainda aparece nos pontas mais perigosos da Europa. Matheus Cunha também dá ao elenco algo diferente. Vindo de uma temporada forte pelo Manchester United, ele traz versatilidade porque pode jogar em várias funções diferentes no ataque. Ele pode carregar a bola sob pressão, chutar de longe, tabelar em espaços curtos e criar lances imprevisíveis. Jogadores como o Cunha se tornam muito valiosos em torneios, porque dão ao técnico flexibilidade dependendo do adversário. O Ancelotti pode usar ele onde ele quiser, seja na esquerda, na direita ou centralizado. Aí temos o Endrick, cuja carreira realmente ganhou vida de novo durante seu empréstimo ao Lyon. Aquela mudança lembrou a todo mundo porque ele era tão bem avaliado no Palmeiras para começo de conversa. A explosão, a verticalidade, a confiança, tudo isso começou a aparecer de novo. Mesmo que ele saia do banco, ele é o tipo de jogador que consegue mudar completamente a energia de uma partida. Cortando para o meio com a perna esquerda, ele é um pesadelo para defensores cansados. Outro jovem empolgante é o Ryan, que chegou com tudo no Bournemouth e já parece ser um talento gigantesco. Ele ainda tem um longo caminho pela frente, mas o potencial é óbvio. Tem também o Igor Thiago, que destruiu na Premier League com o Brentford. Ele é um pivô grandalhão, forte, agressivo, um daqueles jogadores que você só precisa jogar a bola para ele na área e assistir ele trabalhar. Imagina dizer para alguém há alguns anos que teríamos jogadores do Bournemouth e do Brentford na seleção brasileira. E aí nós temos o Vini. Mesmo para algumas pessoas que nem sempre são os maiores fãs do estilo de jogo dele, não dá pra negar o caos e a magia que ele consegue criar. Num dia bom, ele pode destruir times quase sozinho. O Brasil ainda espera que ele produza essas mesmas atuações de forma consistente com a amarelinha. Mas se ele finalmente encaixar tudo numa Copa do Mundo, ele pode mudar completamente o teto desse time. Então, como dá pra ver, esse time tem qualidade suficiente para o Ancelotti criar um pouco de magia. E se ele conseguir, se ele de alguma forma vencer a Copa do Mundo, seria um momento que elevaria o legado dele ainda mais. Agora você pode estar se perguntando, por que o homem da sobrancelha precisaria de mais alguma coisa? 5 Champions, o maior técnico do Real Madrid de todos os tempos, ganhou o título nacional nas 5 principais ligas europeias. Ele realmente precisa de um troféu de seleção? É uma boa pergunta, e é isso que torna a carreira do Ancelotti tão interessante, porque com todo esse sucesso, ele continua sendo uma figura controversa nos debates de futebol. Alguns dizem que ele só ganhou porque teve os melhores elencos, que ele pegou carona no brilho de craques como Zidane, Ronaldo, Kaká e Modric, mas outros chamam ele de um dos maiores técnicos de todos os tempos, um cara que já venceu em todo lugar, que fez história no Milan, que trouxe lá 10º para o Real Madrid, um homem que constrói dinastias e não apenas times. Bom, um grande motivo para essa divisão de opiniões é porque existe uma diferença absurda entre o currículo de pontos corridos do Ancelotti e a história dele em competições de mata-mata. Ele tem quase tantas Champions quanto títulos de liga. Agora, isso não parece ser ruim. Se bombear, isso parece até loucura, porque quem diabos consegue ganhar 5 Champions League? Mas quando você olha para a quantidade de talento que ele teve em alguns times que comandou ao longo dos anos, dá para argumentar que é meio decepcionante ele não ter ganhado mais. O seu primeiro grande trabalho como técnico foi no Parma. Ele chegou lá no verão de 1996, entrando num clube que tinha se tornado um dos gigantes em ascensão da Itália, porque apenas alguns anos antes, o Parma estava levantando troféus na Europa e brigando com os grandões da Série A. O time tinha muito talento, jovens talentos como Buffon e Fábio Cannavaro já mostravam sinais de grandeza, e o elenco tinha uma base forte para o sucesso. Mas desde o começo, Ancelotti fez algumas mudanças. Ele trouxe com ele um rigoroso 4-4-2, inspirado no Arrigo Sacchi. Era tudo sobre estrutura e disciplina, e nessa estrutura não tinha muito espaço para talento puro. Ele evoluiu muito de lá para cá. O Zola, um dos atacantes mais criativos da Itália, foi forçado a jogar fora de posição, aberto na ponta nesse esquema. O Stoichkov, um atacante lendário, também sofreu para se encaixar. Nenhum dos dois conseguiu brilhar, e no fim os dois foram vendidos. Era um sinal do que estava por vir. Mesmo com essas decisões polêmicas, a primeira temporada do Ancelotti até que terminou em alta. Liderado por Chiesa e Hernan Crespo, o Parma terminou em 2º lugar na Série A, a melhor campanha da história deles na liga. Parecia que talvez o Ancelotti tivesse achado a fórmula, mas
Mas aí veio a temporada seguinte e as rachaduras começaram a aparecer. O Parma teve a chance de contratar o Roberto Baggio, um cara que era mágico, mas o Ancelotti disse não. Ele não achava que um jogador como o Baggio pudesse se encaixar no sistema dele. Anos mais tarde, ele chamaria isso de um erro, mas naquela época, ele estava convencido de que o 4-4-2 é o único jeito de vencer. Naquela temporada, naturalmente, as coisas desandaram. O Parma foi eliminado na primeira fase da Champions League, fizeram uma campanha razoável na Copa Itália, mas terminaram só em sexto lugar na Liga. Para um elenco com tanta qualidade, foi uma campanha muito abaixo do esperado, e assim, do nada, o Ancelotti foi demitido. Foi um dos principais sinais da carreira dele de que o maior ponto forte do Ancelotti, a sua crença na simplicidade, também podia ser a sua maior fraqueza. Bom, o próximo clube foi a Juventus. Ele chegou lá em fevereiro de 1999. Era mais um trabalho de alta pressão. Na Juve, o Ancelotti mostrou que ele conseguia se adaptar. Ele abriu mão do sistema 4-4-2 e deu ao Zidane a liberdade para flutuar atrás do atacante. Um movimento ousado, feito na tentativa de permitir que o Zidane brilhasse. Na Europa, eles fizeram uma boa campanha até as semifinais da Champions League, caindo apenas para o Manchester United, que acabaria vencendo o torneio todo. Mas na Liga, mais uma vez, as coisas não foram bem. A Juve terminou em sétimo na Série A, muito abaixo das expectativas, e nem sequer se classificou para a Champions League da temporada seguinte. Para piorar as coisas, eles perderam para o Udinese nos playoffs da Copa da UEFA, e foram obrigados a se contentar com a Copa Intertoto, uma competição vista por muitos como de segunda categoria. A Juventus de fato ganhou a Copa Intertoto logo de cara, e parecia uma forte candidata ao título, mas o desastre atacou perto do final. Faltando só 3 jogos, a Juve estava 5 pontos na frente da Lazio. Ainda assim, de alguma forma, eles colapsaram, perdendo o título da Liga por apenas 1 ponto na última rodada. A diretoria não ficou nada feliz, e na temporada seguinte, a pressão só piorou. A Juve foi eliminada da Champions League na primeira fase. Na Série A, eles mais uma vez terminaram em segundo, dessa vez atrás da Roma. Simplesmente não era o bastante, e a forma como a passagem de Ancelotti pela Juventus terminou foi brutal. Eles anunciaram a demissão dele durante o intervalo do último jogo da temporada. A Juve ainda estava matematicamente na briga pelo título, mas a diretoria já tinha visto o suficiente. A passagem do Ancelotti pela Juve é lembrada como um fracasso na hora de entregar os resultados nos momentos que mais importavam. Ele tinha talentos de nível mundial, ele adaptou as suas táticas e o time de fato jogava um bom futebol, mas na hora de cruzar a linha de chegada, eles tropeçaram não só uma, mas 2 vezes. Isso cimentou uma reputação que ainda o persegue hoje, um técnico que consegue encantar jogadores, gerenciar egos e vencer grandes jogos, mas que talvez não seja o melhor quando o assunto é manter o domínio ao longo de uma temporada inteira. Foi só quando o Carlo Ancelotti assumiu o Milan em novembro de 2001 que a reputação dele começou a mudar. A sua primeira temporada não foi nada espetacular. O Milan terminou em quarto na liga, mas isso permitiu que eles se classificassem para a Champions League de novo, o que foi um passo crucial. Eles também chegaram às semifinais da Copa da UEFA e da Copa Itália. Era um progresso, nada muito chamativo, mas o Ancelotti estava construindo uma base. A sua segunda temporada foi outra história. Apesar das pesadas críticas do dono do clube, o Berlusconi, que acusou o Ancelotti de ser muito defensivo, o italiano estava silenciosamente remodelando o Milan. Ele tomou umas decisões bem ousadas na época. Ele confiou no Dida, um goleiro que ainda era assombrado por erros do passado. Ele pegou o Andrea Pirlo, um meia atacante de origem, e o transformou num armador recuado, um movimento que acabaria redefinindo a carreira inteira do Pirlo. Com jogadores como Rui Costa, Rivaldo e Shevchenko comandando o ataque, o Milan era ao mesmo tempo elegante e letal. E em 2003 eles chegaram à final da Champions League, num duelo travado totalmente italiano contra a Juventus e venceram nos pênaltis. Naquela mesma temporada, eles também levantaram a Copa Itália. O Ancelotti seguiu isso como uma verdadeira aula tática no cenário nacional. Em 2004, o Milan atropelou rumo ao título da Série A, terminando com um então recorde de 82 pontos em 34 jogos. O Kaká já tinha chegado a essa altura, trazendo habilidade e velocidade para um time que já estava lotado de talentos. O Shevchenko terminou como artilheiro e o Milan parecia imparável, mas conforme o sucesso cresciam também as expectativas e com isso a pressão. Na Europa, o Milan começou a ter dificuldades. Apesar de ganhar a Supercopa da UEFA em 2003, eles foram surpreendidos pelo Deportivo La Coruña na Champions League, jogando fora uma vantagem de 4-1 conquistada nos jogos de ida. Aí, é claro, veio o trauma de Istambul de 2005, um 3-0 desperdiçado contra o Liverpool. Na Liga, a Juventus consistentemente superava o Milan na briga pelo Scudetto, embora a maior parte desses títulos tenham sido retirados da Juve depois pelo escândalo do Calciopoli. Ainda assim, o Milan, sob o comando do Ancelotti, simplesmente não conseguia dominar domesticamente. Então, o Ancelotti decidiu reinventar o seu sistema de novo, introduzindo agora a famosa formação em árvore de Natal, um 4-3-2-1 ou um 4-4-2 losango. A mudança na formação valeu a pena. Em 2007, eles tiveram a sua vingança contra o Liverpool, uma vitória de 2-1 em Atenas que deu ao Ancelotti a sua segunda Champions League. Naquela mesma temporada, o Milan também
também venceu a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes, mas as rachaduras começaram a aparecer de novo, especialmente na Liga. O rendimento deles caiu. O Milan terminou em quinto e ficou fora da Champions League. Depois foram eliminados cedo na Europa e na Copa Itália. O time parecia cansado, o núcleo do time estava envelhecendo, e o Ancelotti, um cara que sempre prefere a experiência em vez da juventude, não conseguiu fazê-los render de novo. A sua última temporada trouxe um terceiro lugar suficiente para voltar à Champions League, mas não o suficiente para satisfazer a ambição do Milan. Então, no dia 31 de maio de 2009, Ancelotti pediu demissão. A passagem dele pelo Milan foi sem dúvida um sucesso. Digo, o cara ganhou 2 títulos de Champions, um Scudetto e várias Copas, mas mesmo nos momentos de alta, as velhas críticas apareciam. A sua tendência a depender de veteranos, uma relutância a evoluir rápido e por vezes resultados inconsistentes, porque ele tinha mostrado que conseguia reconstruir um time e tinha transformado o Milan em uma realeza europeia novamente, mas ele também tinha mostrado que, embora soubesse montar um time de estrelas, às vezes ele sofria para mantê-las brilhando com consistência. Foram mesmo as 2 passagens do Ancelotti pelo Real Madrid que realmente elevaram o legado dele para o que é hoje, porque, como dá pra ver, antes dele chegar em Madrid em 2014, ainda existiam dúvidas sobre ele. No Chelsea ele chegou voando na primeira temporada, conquistando a dobradinha nacional. Era um futebol ofensivo dominante, e o Ancelotti se tornou o primeiro italiano a vencer a elite do futebol inglês. Mas depois disso, as coisas caíram. Eles perderam para o Liverpool e depois foram humilhados por 3-0 em casa pelo Sunderland. Ao longo dos 2 meses seguintes, a forma do Chelsea despencou. Eles ganharam apenas 1 de 9 jogos na liga, saindo da corrida pelo título e caíram na tabela. Na Europa, o Chelsea foi eliminado nas quartas da Champions League pelo Manchester United, que expôs a falta de controle de meio campo e de nitidez defensiva deles. Apesar do Ancelotti ter conseguido reagrupar o time no fim da temporada, empurrando eles de volta para o segundo lugar, o estrago já estava feito. Minutos após uma derrota da última rodada para o Everton, ele foi demitido. A mensagem era clara: no Chelsea, vencer não era suficiente, ele tinha que continuar vencendo. A passagem dele pelo PSG também foi de certa forma decepcionante. Embora mais uma vez ele tenha saído de forma voluntária, as pessoas esperavam muito mais. Ele assumiu no meio da temporada e muitos acharam que ele passearia rumo ao título da Liga. Em vez disso, o PSG tropeçou. Pois é, pessoal, ele não ganhou a Ligue 1 quando o PSG tinha dinheiro e estrelas. Aí eles perderam para o Lyon na Copa da França e depois sofreram uma derrota surpresa para o Nancy na Liga. Quando o Ancelotti chegou, o PSG estava em primeiro lugar, mas eles acabaram perdendo a vantagem e terminaram em segundo, 3 pontos atrás do Montpellier. Para um clube que já tinha gasto muito e esperava domínio absoluto, aquilo foi uma baita decepção. A primeira temporada completa dele foi melhor. O PSG ganhou o título da Ligue 1, o primeiro deles em 19 anos, mas mesmo assim não parecia muito convincente. O time era inconstante e eles ficaram pelo caminho em todas as competições de Copa, caíram nas quartas finais tanto na Copa da França quanto na Copa da Liga, e depois sendo eliminados pelo Barcelona pelos gols fora de casa na Champions League. O seu tempo no Bayern foi mais do mesmo. Ele assumiu um time que já vinha dominando no cenário doméstico, então eles esperavam que ele fosse muito bem na Champions League. Era para ser a melhor competição dele. No entanto, o Bayern acabou perdendo de 3-0 para o Paris Saint-Germain e, como resultado, o Ancelotti foi demitido. A derrota não foi só pelo placar, ela expôs problemas mais profundos nos bastidores. Saíram relatos de que Ancelotti tinha perdido completamente o vestiário. 5 dos jogadores mais velhos do Bayern teriam se virado contra ele. E o presidente do clube, Uli Hoeneß, mais tarde confirmou isso. A confiança tinha ido embora. No Bayern, um clube conhecido pelos altos padrões e personalidades fortes, a abordagem calma e sem microgerenciamento do Ancelotti simplesmente não colou. No Real Madrid, porém, tudo isso mudou. A liberdade que ele deu aos jogadores de fato funcionou por lá, porque o estilo dele foi feito sob medida para superestrelas. Ele é ótimo em gerenciar egos e em depositar fé nos seus jogadores. Não só ele trouxe lá 10ª, como ele voltou ao Madrid e venceu a Champions League mais 2 vezes, provando que não foi por acaso. O que o Ancelotti fez foi trazer uma união para o vestiário que estava dividido. Na primeira passagem, ele teve que juntar todo mundo de novo depois de terem vivido um período intenso com o Mourinho. Na segunda vez, ele fez a mesma coisa. Por isso o pessoal brincava que o Madrid vencia com o poder da amizade. E é exatamente disso que o Brasil precisava. Um técnico de peso que consiga criar um bom ambiente onde os jogadores possam jogar com talento e se expressar, onde exista união. Porque por mais que você possa criticar o currículo de ligas do Carlo ao longo dos anos, o histórico dele em mata-mata é muito impressionante. E é exatamente nisso que o Brasil vai competir. Esse é um time que tem talento, e como nós vimos ao longo dos anos, se você tem a qualidade, o Ancelotti vai fazê-lo jogá-lo ainda melhor. Ele não é o cara certo para um time como o Napoli ou Everton, mas sempre que ele esteve num clube que tinha jogadores de alta qualidade, ele teve sucesso.